time to think so far ahead. How long did you think we could make it? How far did you think we could take it? How bad did we want it and good did it feel? Driving fast until we crashed into each other's hearts. Keep the wheels on, take our hearts. Carpet wheels on, turn. E olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wolftail e hoje trago mais um vídeo sobre gatos guerreiros. E no vídeo de hoje discutiremos sobre a SS Warrior Cats, a tão famosa e uma das primeiras animações que tentaram animar os livros em uma série animada. Não deve ter uma única pessoa na fandom de gatos guerreiros que não tenha ouvido falar dela. Ela é reconhecível por seu traço único que se assemelha a um anime, lutas fluidas e bem animadas, sem contar como a trilha sonora se aplica bem às cenas apesar de não serem originais. Muitos devem saber, todavia, que nem tudo que está na série de SS não estava no livro original. Isso acaba que causar muita confusão entre os fãs que não leram o livro e talvez indignação por parte de quem leu. Neste vídeo, eu comentarei sobre duas cenas originais não presentes nos livros e farei as minhas análises de cada uma, além de adivinhar do porquê elas foram colocadas lá. Lembrando que, mesmo de que estamos falando da história de Na Floresta, este vídeo ainda vai possuir spoilers de diversos livros posteriores da série, então assista por sua conta e risco. E lembrando que ainda assim é só minha opinião, tá? Sem mais delongas, bora logo começar! Vamos começar com a primeira cena dos livros, o teste de nevasca, como vamos chamar. Na cena, Nevasca e Coração de Leão devem levar Ferrugem até o acampamento. Nevasca e Coração de Leão fazem a sua trilha pelos galhos das árvores e Ferrugem se vê com dificuldade de acompanhar. Ele passa o dia inteiro tentando alcançá-los e eventualmente os perdeu de vista quando a noite caiu. De repente, Nevasca aparece e Ferrugem o pergunta onde Coração de Leão estava. Nevasca responde que o matou. Ferrugem fica chocado e acusa Nevasca de ser do clã das sombras, o atacando de imediato para vingar Coração de Leão. Logo é revelado que tudo aquilo era apenas para testar a ferocidade de Ferrugem e o quanto ele conseguiria aguentar. Nos livros, isso nunca aconteceu. Nevasca e Coração de Leão apenas guiaram Ferrugem até o acampamento. E apesar de sua dificuldade para acompanhá-los, eles chegam lá sem nenhum problema. A cena de SS em questão adiciona um conteúdo extra na história. Ela não só faz este momento ficar mais interessante e emocionante, mas também diz muito sobre a narrativa e perspectiva do protagonista. Muitas obras de anime shounen tendem a ter o mentor do protagonista fazê-lo passar por uma espécie de teste para provar que ele é digno de iniciar seu treinamento e alcançar seu objetivo. Neste cenário, o protagonista enfrenta séries de desafios e às vezes quebra algumas regras por conta de seus ideais. E mesmo que essas regras tenham sido feitas para fazê-lo falhar, o tutorano ainda é aprovado por seu bom coração e senso de justiça, sendo o real objetivo da prova julgar o caráter do protagonista. E é exatamente o que acontece aqui. Nevasca diz que gatos devem matar uns aos outros para sobreviver e tirar todos que estavam em seu caminho, mas Ferrugem não acredita em Nevasca. Mesmo que ele até então nunca havia visto a maldade da floresta e não conhecia um pingo sobre o Código dos Guerreiros, ele ainda estava convencido de que Nevasca estava errado e partiu para cima com o intuito de proteger o clã do Trovão de suas maldades, mesmo que ele nem sequer havia entrado ainda. Nessa cena fica mais do que claro o senso de justiça de Ferrugem e sua vontade de lutar. A cena constrói o caráter dele como um jovem gato que, apesar de pequeno e fraco, está disposto a arriscar para proteger aqueles que nem sequer conhece, pois ele acredita que é o certo a se fazer. Lembrando que ele era um gatinho de gente. Para os gatos dos clãs, gatinhos de gente eram medrosos e não sabiam nada da vida selvagem. Nós, a audiência, não duvidamos nada da coragem de Ferrugem, mas sabemos que ele era muito inexperiente e não teria nenhuma chance contra um inimigo tão forte. O esperado era ele correr ou ser facilmente derrotado para depois ser salvo. Mas o cenário em si provou que Ferrugem é um protagonista corajoso, persistente e forte, com um forte senso de justiça e vontade de fazer o correto. Um gatinho com um coração de leão. Cenas assim possuem o propósito de mostrar para os outros personagens e ao espectador o que o nosso protagonista é capaz, no que ele acredita e como ele reage à maldade.
Todas as características dele mostradas em sua luta com Nevasca teriam um importante papel em eventos futuros, como em sua luta com Rabo Longo, o encontro com Presa Amarela e seus conflitos com Garra de Tigre. O livro, por outra pata, não construiu nada disso. Nós vimos Ferrugem lutar contra a Pata Cinzenta, mas aquilo apenas mostrou a determinação dele em ganhar na luta e como ele é curioso sobre a floresta. Nós não vimos a sua personalidade heróica no começo, o que faz ficar difícil a audiência simpatizar com ele como protagonista e ter vontade de apoiar ele como personagem. Mesmo na luta contra Rabo Longo, ele foi indicado a se provar para o clã, não foi por conta própria. Falando na cena contra Rabo Longo, é evidente a raiva de Ferrugem quando seu rival o provoca. Ela se sente mais real do que nos livros, porque nós vimos anteriormente quão furioso ele pode ficar. Ferrugem até então foi retratado como um personagem que não tem medo de tacar-lhe pau. E eu suspeito dizer que no contexto que a SS Werecads pôs, Ferrugem teria atacado Rabo Longo sem coração de leão ter dito nada. Mas a cena não só diz muito sobre Ferrugem, mas também adiciona mais nos diversos personagens também. Estrela Azul e Coração de Leão dão a impressão de serem mais sábios, por testarem um gato desconhecido antes de deixá-lo adentrar em sua casa. Quando você lê os livros seguintes, você percebe como os acampamentos são extremamente valiosos para os clãs, e as invasões podem resultar em crises muito grandes. Se o líder aceita um único gato estranho e ele tiver mais intenções, isso pode causar um grande desastre. O caso de Cauda Partida e Sol comprovam isso. Então faz sentido Estrela Azul testar Ferrugem primeiro, antes de sequer levar ele até onde toda a sua família reside. Coração de Leão também fez sua parte, analisando a situação ao lado de Estrela Azul e dando conselhos a todo momento. Ele é retratado como alguém próximo dela, o que faz ficar mais óbvio o porquê ele foi escolhido como representante após a morte de Rabo Vermelho. Agora o Nevasca. Desde o começo dos livros, Nevasca foi retratado como um gato calmo e que sempre apoiou Estrela Azul em tudo. É de certa forma intrigante em vermos ele como um antagonista debochado com poderes de vento e extremamente hábil em luta, algo que jamais foi destacado nos livros. Uma única cena destacou Nevasca como um guerreiro formidavelmente habilidoso e um oponente difícil de derrotar. É como se derrotar Nevasca e conseguir o seu respeito significasse tê-lo como aliado. Aqui nós vemos como Nevasca é cético quanto a Ferrugem, mas quando ele vê sua coragem e determinação e não mais o subestima, podemos sentir o quão valioso Nevasca se torna como parte do elenco principal. São essas características atrevidas, porém nobres, que fariam a audiência sentir um gosto maior pelo Nevasca e torcer para que ele guiasse Ferrugem e ensinasse a ele suas técnicas. Se os livros escrevessem Nevasca assim, como o irreverente, mas confiável mentor de Ferrugem, nos dariam mais motivos para ficarmos felizes quando ele foi feito representante em A Hora Mais Sombria, e, consequentemente, a morte dele na batalha contra o Clã do Sangue iria doer muito mais. Em suma, a cena adicional de Nevasca com poder e Shonen melhora as dinâmicas dos personagens, constrói suas personalidades de uma maneira sutil e deixa a narrativa bem mais atrativa ao espectador. Agora vamos seguir em frente para a segunda cena. Folha Manchada defende Ferrugem de Rabo Longo. Nesta cena, Rabo Longo está batendo sem dó nem piedade na criança, e Folha Manchada se mostra evidentemente incomodada com isso. Ela se coloca entre os dois e diz como está cansada de tanta violência e fala como eles são todos iguais. Porém, Rabo Longo dá um tapão na cara dela e ainda debocha, dizendo que por ser curandeira não tinha como ela entender nada sobre ser guerreiro. O ato fez Ferrugem ter impulso para dar a volta por cima na luta e por fim derrotar Rabo Longo. Essa cena nos livros também não existe. Folha Manchada não fala nenhum A durante a cena inteira e muito menos demonstra preocupação com o aprendiz. Na verdade, o livro inteiro a Folha Manchada só está lá e nada mais ela faz. Essa cena foi bem criticada pelos fãs que estavam em defesa de Rabo Longo. Os argumentos ressaltavam que a cena era desnecessária, pois o Rabo Longo dos livros era um guerreiro nobre e ele jamais atacaria Folha Manchada, ou nenhum de seus companheiros de clã. Primeiramente, vamos desconsiderar todos os outros livros da saga, incluindo Trekkles, e vamos analisar. Rabo Longo havia acabado de ser introduzido. Ele foi mostrado para a audiência como um rival, um gato arrogante e tão malvado ao ponto de fazer bullying com um gatinho inocente. Neste ponto, nós conhecemos ele assim. Esse é o ponto inicial do Rabo Longo, onde ele acha que a nobreza e lealdade vêm da força e não da boa vontade.
Por isso ele acredita que Ferrugem é impróprio, porque ele é um gatinho de gente, não possui força nem jeito de gato selvagem, e portanto ele não é apto para a vida selvagem, não importa o quão bondoso ele seja. Ah, mas teve aquela vez que o Rabo Longo se arrependeu de comer a caça que causou a morte da Pop Down. Sim, o Rabo Longo foi humilde aqui e isso mostra que ele tinha o necessário para mudar. Mas isso influencia alguma coisa no que aconteceu na floresta? Não, porque é possível ele se sentir culpado por causar indiretamente a morte de alguém e ser xenofóbico com gatos de lugares diferentes. Igual Pata Cinzenta foi preconceituoso, igual Estrela Azul sendo duvidosa, igual Pata de Areia fazendo bullying, etc. Só porque todos eles são gatos bons não significa que eles não foram malas com Ferrugem em algum momento. E também é possível sim Rabo Longo ser agressivo com Folha Manchada. Ele é um guerreiro jovem e vamos lembrar que ele se inspirava nos ideais de Garra de Tigre e de Risca de Carvão. Não é incomum ele só mandar um sai fora para quem está no caminho dele, pois ele anda com um bonzão Garra de Tigre e ele pode fazer o que bem entender. E não é como se ele na verdade tivesse ferido gravemente a Folha Manchada. Ele só empurrou e zombou da cara dela. E um pequeno detalhe é que a Pelo de Rato ganhou destaque. Ela brevemente chama o Rabo Longo de cérebro de camundongo. Vamos lembrar que Pelo de Rato e Rabo Longo se tornaram melhores amigos quando se tornaram anciãos. Então aquilo já poderia indicar que Pelo de Rato sempre foi próximo de Rabo Longo e que poderíamos ter visto mais interações deles se SS tivesse continuado. Algo do tipo se Pelo de Rato repreendesse ela ou ajudasse em seu arco de redenção. Simplificando, até então, o Rabo Longo que nos foi introduzido é um cara mesquinho e valentão. Ele bater na Folha Manchada faz parte do tropo deste tipo de personagem, e só porque não aconteceu nos livros não significa que seria inconsistente. Muito pelo contrário, destaca muito mais a arrogância do Rabo Longo e faz a redenção dele ter ainda mais significado em livros futuros. O Rabo Longo dos livros seguintes evoluiu com o tempo. O Rabo Longo de Floresta de Segredos pra frente é sim um gato nobre, super gentil e que ama o seu clã e faria qualquer coisa para protegê-lo. Ele aprende a respeitar a Estrela de Fogo e tenta ajudar como pode. Mas este Rabo Longo de Na Floresta não é. Não confundam esse Rabo Longo aqui com esse Rabo Longo aqui. São gatos completamente diferentes até a evolução de personagem. Agora vamos falar da Folha Manchada. A Folha Manchada nos livros nunca foi uma personagem ativa e nem desafiadora, nem mesmo quando mostrava as cenas dela no Clã das Estrelas. Mas é exatamente nesta cena que nós conseguimos ver um feixe da personalidade de Folha Manchada. Em apenas alguma de suas falas e ações, é possível perceber que a Folha Manchada é uma curandeira gentil e que se importa demais com o bem-estar dos outros. Ela detesta brigas desnecessárias e não hesita em falar o que pensa. Apesar de Rabo Longo ser agressivo e ela correr o risco de se machucar no meio da briga, ela ainda não teve medo de se colocar na frente dele para defender um gato que ela nem sequer conhece. Mas naquele momento ela foi a única que reconheceu Ferrugem como um igual, sem nem sequer mencionar as origens dele de gatinho de gente. Ferrugem teve que primeiro provar para os outros personagens que ele era capaz, mas para a Folha Manchada não. E este deve ser um motivo que deu confiança para Ferrugem continuar lutando. Ninguém mais além de Folha Manchada demonstrou se importar com ele ou sequer torcer por ele. Ele vendo que alguém acreditava nele foi um baita incentivo, o que também acaba por ser comum em vários tropos de anime shounen. É incerto falar se essa cena com a Folha Manchada foi para adicionar mais para o personagem dela ou para justificar o crush do Pata de Fogo nela, mas eu gosto de acreditar que foi pela personagem mesmo. Nas cenas seguintes, nem Ferrugem ou Folha Manchada se viram diferentemente. Na verdade, Folha Manchada ainda agiu com impaciência, pois queria tratar Pata Negra com urgência. Mas concluímos então que esta única cena deu mais personalidade para Folha Manchada do que mais de 50 livros poderiam dar. Esta edição deu importância para ela, um motivo para a audiência simpatizar com ela. Nós já conhecíamos antes pela Profecia do Fogo e já dava para ter um certo interesse nela, mas esta cena ofereceu muito mais motivos para investirmos nela como sua própria personagem, com seus próprios ideais e personalidade. Esta cena acaba aqui por ser a minha favorita porque ela me faz amar a Folha Manchada. É esta versão que deveríamos ter dela ao invés dessa aberração aqui. O que a SS Werecats fez com essas cenas foi pegar os conceitos de colocar o protagonista à prova e deixá-los melhor. O potencial estava ali e eles usaram e fizeram muito bem feito.
Aí galera, só avisando, antes do vídeo acabar, eu queria avisar que o rewrite de Gatos Guerreiros Outra Vez, Tempestade, já está disponível para leitura. O link vai estar aqui na descrição e eu vou postar mais informações na comunidade, então fiquem ligados. Mas então foi isso, galera. Essas foram minhas análises e teorias. Deixe suas opiniões aqui nos comentários e me diga o que acharam. Tudo bem discordar comigo, né? Afinal, é só a minha opinião e tal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E falou!